tenho 38 anos e vou contar a minha história triste, a minha história de desilusão amorosa. Bem, isso aconteceu quando eu tinha lá para os meus 28 anos. Eu gostava de uma menina, eu gostava muito dela, eu queria me casar com ela, eu me imaginava, eu tinha uma paixão platônica. E aí o que aconteceu? Durante essa paixão platônica, no meu coração, eu não tinha crença nenhuma, eu não era crente, eu não era católico, não era nada, mas no meu coração, praticamente eu colocava Deus na parede, falando assim, que essa mulher tem que ser minha. Só que o que acontece? Não aconteceu assim. Eu pedi essa mulher a Deus, pedia porque pedia, e o que aconteceu? Eu me vejo essa menina namorando com outro rapaz. Só que o que aconteceu? Eu cheguei a ficar até revoltado com o próprio Deus. Eu falei, cara, eu peço uma coisa a você e você vai dar para outro. E eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, eu vou me vingar. Sabe qual foi meu consolo? Foi quando eles terminaram. Eu falei, caramba, como eu dizia, eu não era crente não, mas eu cheguei a exclamar alguma coisa, graças a Deus, obrigado. Né? E o que aconteceu? Eu tentava chegar nessa menina, mas ela não queria mais do que amizade comigo. Eu a amei muito, né? Eu tinha uma certa obsessão, que eu nem sei que é uma coisa que está muito longe de ser amor. Né? E o que aconteceu? Eu vi aquelas placas, né, na rua, escrito, trago o amor de volta em tantos dias. Pai fulano de tal traz a pessoa amada. Só que eu fui atrás. Dessas coisas. E sabe o que aconteceu? Eu fiz todo aquele trabalho para trazer a menina até a mim. Né? Eu fiz lá as simpatias lá, que eu não tenho nem coragem de dizer, porque foi algo assim que não tinha nada a ver, algo que muito assim vergonhoso para se contar. E o que aconteceu? Eu obtive a pessoa. E ela não era uma mulher, ela era a mulher. Ela era bonita por fora, ela era formada, tinha emprego, tinha um monte de coisa. Era uma pessoa inteligente. E sabe o que aconteceu? Eu fui e fiz isso. Fiz esse trabalho horroroso e eu obtive ela. Namorei, casei, noivei. Só que, assim, depois de um tempo, de alguns anos de casado, eu vi que ela estava no lugar, ela estava comigo, mas sem ter vontade. Por exemplo, ela às vezes se perguntava, por que eu estou fazendo aqui? Eu não gostava de você para casar. E hoje eu estou me vendo casada. O que será que foi isso? Ela ficava se perguntando assim. E o que acontecia? Passado o tempo, essa mulher perdeu totalmente o encanto. Não tinha mais graça a meus olhos. O que aconteceu? Ela gostava muito de fazer exercício físico. Ela malhava, corria na esteira, ela fazia agachamento, fazia um monte de coisa. Cuidava do corpo, acordava cedo, ia trabalhar. Mas isso foi começando a perder a força. Ela começou a emagrecer muito. Ela ficou pele e osso, ficou doente. Teve uma doença, ficou pele e osso. E aí o que aconteceu? Ela começou a se definhar. Ela começou a não querer mais produzir. E a gente perdeu dinheiro. Ela não conseguia mais ajudar em casa. E toda aquela vontade que ela tinha, assim, todo aquele amor que ela tinha por algo que ela gostava, ela começou a perder. Aí começava a dormir tarde, acordar tarde. E era terrível o nosso lar. A gente não teve filho, porque essa doença também diagnosticou que ela não poderia ser mãe. Em conclusão, eu comecei a perder minha esposa pouco a pouco. Ela emagreceu muito e ela faleceu com 36 anos de idade
né, pesando apenas 40 quilos, bem magra. E eu fiquei assim, parece que uma coisa me caiu. Eu falei, que é isso? Que eu fiz? E aí, eu comecei, as coisas também deram para trás para mim. Eu comecei a sofrer muito. Eu sofri muito por causa disso. Porque eu praticamente, né, eu matei a mulher da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu comecei a sofrer. Eu também era um rapaz muito inteligente. Eu gostava de trabalhar, eu gostava de ter dinheiro, eu também fazia exercício físico. Eu comecei também a engordar. Eu comecei a perder o interesse pelas coisas. E eu não arrumava mais relacionamento. Hoje eu estou sozinho, não tenho filho, não tenho esposa. E tô assim, né? Chego assim, quando eu tô na rua, quando vou num cinema, vou num parque, tem alegria, mas quando eu volto para casa vem a depressão. Vem algo assim, deprimente na minha mente. Eu tô sozinho, eu procuro uma pessoa, não consigo achar. Eu tenho, às vezes, assim, eu me mantenho, mas parece que não dá, né? Eu tenho muito dinheiro, mas não consigo ser feliz assim. E aí, assim eu tô agora. Eu tô uma pessoa sofrendo muito. Hoje eu tô começando a frequentar a igreja aos poucos, porque para ver se esse negócio se quebra, né? Líderes estão orando por mim e falando: entrega seu caminho ao Senhor, que só Ele pode pode mudar, né, o seu ser. E assim eu tô fazendo, né? Hoje eu tô ainda buscando cada vez mais e mais para ver se essa amarração quebra e para ver se eu fui perdoado por isso, né? Porque eu quero escrever uma nova história na minha vida. Eu não quero mais lembrar disso. E eu te dou um conselho: se você vê uma placa dessas no meio da rua, cai fora, porque isso é caminho sem volta. Cai fora, não olhe, não siga, pulem fora, porque é caminho sem volta. Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Bem, eu contei essa história por causa de dois motivos. Muitas pessoas vão atrás disso, dessa enganação, e pensando que vai ter a pessoa que ela gosta de qualquer jeito, de qualquer modo. E o que acontece? Não é bem assim, não é desse jeito. Por que não é desse jeito? Foi como ele contou na história. Você possui o corpo da pessoa, mas você não possui a alma. Vou te dar um exemplo. Se você vai lá, pede a essas entidades uma pessoa, essa pessoa de repente é um homem sarado, um homem robusto, um homem daqueles assim, que você só vê em novela, pode ter certeza que ele vai começar a perder aquilo, porque ele vai virar um zumbi do seu lado. Você fazer magia, macumba, qualquer coisa dessas aí, para trazer uma pessoa a você, é manipular o livre-arbítrio da pessoa. Então, se você, de repente, mesma coisa também vale para a mulher, de repente você é uma mulher inteligente, uma mulher bonita, sarada, o que acontece? Vai começando a perder. Se é uma pessoa que gostava de exercício físico, vai começar a engordar. Se é uma mulher que muito bem sucedida, ela vai começar a empobrecer. E o que você tem que fazer? Você tem que, assim, independente se você tem religião, se você não tem, se você é crente em Jesus Cristo ou não é. E olha, existe uma macumba evangélica também, hein? Não se iluda não. Pessoas assim que pedem coisas assim completamente abomináveis à vontade de Deus, né? O que você tem que fazer? Você está solteiro? Pede uma pessoa a Deus, mas sem destinar quem, sem designar quem. Ó, Senhor, eu quero casar com a fulana de tal. Não, porque de repente aquela pessoa lá, vou dar um exemplo, a Mariazinha do Rocambole, né? Vou dar um exemplo assim. De repente, a Mariazinha do Rocambole é uma pessoa casada, ou uma pessoa que quer ficar sozinha, é uma pessoa que tem outros objetivos, e você está pedindo uma pessoa desse naipe. E aí o que acontece? Você não vai ter, porque vai contra os princípios de Deus manipular o livre-arbítrio, o direito da escolha de uma pessoa. Deus não impõe nada. Deus bate a porta, Deus bate na porta e diz: ó, é isso aqui,
sim ou não. Ele nem obriga que você entregue a vida para ele, porque você tem livre-arbítrio, né? Então, fazer magia, essas coisas, é manipular o livre-arbítrio de uma pessoa. E você sofre. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso. Mas pessoas que fizeram já me contaram como é. É caminho sem volta. Se você vê placa na rua, tá interessado em alguém, cai fora, pula fora, né? Perna para que te quer e vai embora dali, porque senão é caminho sem volta, né? Você sente o peso do lugar que quando você entra, mas não, você vai lá a qualquer preço, a qualquer custo, e ele te bota no ridículo ainda por cima, né? Porque essas entidades, elas procuram o endereço da pessoa que você quer, né? Uma peça de roupa, alguma coisa, e aí você vai. Só que quando você tem, a pessoa vira o quê? Se definha, vira um zumbi perto de você. Não procure essas coisas, porque a vontade é toda de Deus. Se for da vontade de Deus, você terá. Se não for, você terá uma pessoa melhor para a sua vida. Deus sabe o que... Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Curta, comentem, compartilhem. Mandem para mim sua história. Mandem para mim, pode ser uma história fictícia, uma história real, um testemunho, uma história de superação, o que tiver. Menos conto adulto e história de conto cunho pesado. Isso eu não interpretarei. Tá certo? Envie sua história para mim. Tá ali no meu e-mail, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E entre outros mais, é isso aí. Curtam, comentem aqui o que você acha disso, se você já fez isso alguma vez. Comentem aí o que você acha de pessoas que fazem esse negócio. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.